Estamos de volta aqui com o seu Economia e Agora. Hoje falando sobre franquias, eu estou recebendo aqui nos estúdios Alessandra Simões, analista do Sebrae Minas, ela que é responsável pelo setor de franquias, orientações de franquias do Sebrae Minas, e o Felipe Cardoso, que é advogado civil. A gente está falando aqui sobre as franquias. Eu separei um vídeo do Sebrae que explica como abrir uma franquia. Vamos acompanhar. Olá! Estudos realizados pelo Sebrae mostram que investir em uma franquia é um negócio promissor. Este modelo de negócio permite utilizar uma marca já consolidada e testada, diminuindo assim os riscos e possíveis problemas de gestão. Geralmente, os franqueadores oferecem o panorama completo com a análise de dados e estatísticas. Isso facilita o acesso do empreendedor às informações competitivas e relevantes sobre o segmento e o mercado de atuação. Entretanto, antes de adquirir uma franquia, é essencial que o franqueado analise alguns aspectos como a compatibilidade do negócio ao seu perfil empreendedor, a localização do ponto comercial, a saúde econômico-financeira da rede franqueadora e a situação de suas finanças, sendo elas pessoais ou obtidas por meio de linha de crédito. Após realizar tal análise, o próximo passo deve ser o preenchimento de uma ficha cadastral para a avaliação do candidato pela empresa franqueadora escolhida. O cadastro varia de acordo com os critérios de cada empresa franqueadora. Se esta aprovar o perfil avaliado, o processo de negociação será continuado. Neste momento, o candidato recebe, então, a Circular de Oferta de Franquia, COF, que tem todas as informações relevantes sobre a empresa. O candidato tem, por lei, o prazo de 10 dias para analisar a COF, sem que seja necessário pagar taxa ou assinar pré-contrato e contrato. A taxa de franquia deve ser paga ao franqueador no momento em que o contrato ou pré-contrato for assinado. Após fechar o acordo, o franqueado recebe um cronograma com os próximos passos. Nele, devem estar contidas informações sobre os prazos para abrir a empresa, adequar o ponto comercial, treinar a equipe e implantar os sistemas indicados pelo franqueador. Pode ser incluída ainda capacitação do próprio empreendedor, dono do novo negócio. Por fim, muitos empreendedores preferem abrir uma franquia em casa, pois não possuem capital suficiente para custear exigências de um negócio maior, como ponto comercial. Uma boa alternativa é conhecer as opções para franquias em casa, diminuindo assim seus custos fixos. As franquias podem oferecer muitas oportunidades, porém, aqueles que estiverem melhor preparados terão maiores chances de serem bem-sucedidos. Pense com cautela e boa sorte com a sua franquia. Excelente vídeo aí do Sebrae que a gente trouxe aqui, né, da sua equipe lá, Alessandra. E nesse momento que a gente discutiu aqui no primeiro bloco muito sobre como analisar o mercado, como buscar, e a gente falou de vários preços, tem muitas franquias em casa, né? Como foi dito. Então, assim, a pessoa ela pode ter aquele dinheiro, aquele dinheiro para ele aportar, que ele vai conseguir fazer um negócio interessante. Agora, dá certo a pessoa não conhecer, mesmo sendo a franquia, com tudo certo, negócio testado, que é o grande lance da franquia, né? Passou por um teste, tem alguém que já está fazendo. Ela não conhecer do setor, vamos dar um exemplo do chocolate. A pessoa não lida muito com chocolate, não entende muito com o chocolate. Tem chance de dar certo ele ter uma franquia de uma empresa de chocolate? Tem, porque a franqueadora, se ela é bem estruturada, ela consegue treinar esse franqueado. Em algumas coisas, ela vai dizer para ele, isso eu dou conta de te treinar. Outras coisas não, são coisas inerentes ao negócio. Por exemplo, se eu comprar uma franquia de reparo, eu vou ter que saber minimamente como que esse meu funcionário vai atuar. Entendi. Porque senão eu não consigo vender este negócio. E via de regra, o franqueado é alguém que vai vender esse serviço. Se uma franquia de Home Angel, por exemplo, tinha
atendia gente em casa, enfermeiros em casa. Se eu não entendo desse modelo de negócio, como que eu vou gerenciar as pessoas que vão trabalhar para mim? Então, assim, você precisa de estar formado em algo específico? Não. Mas você minimamente precisa de conhecer aquilo. A franquia home-based, ela tem uma característica mais personalista. A pessoa que vai atuar, ela tem que saber um pouco daquele serviço que ela vai vender. A franquia de venda de produto, eu já acho que menos. Ele vai entender ao longo da caminhada dele sobre esse mercado. Se ele vendeu prego no varejo, ele vai aprender a vender biscoito. Sim. Então, via de regra, é um vendedor. Então, muitas vezes ele não consegue gerenciar o negócio dentro. Aí ele tem que fazer curso, ele tem que se qualificar para isso. Mas a franqueadora, no modelo de negócio, ela consegue ajudá-lo nessa estruturação. Muito bem. Doutor Felipe, a gente falando aqui sobre, no vídeo, né, falando sobre até um processo, da ficha ali para se cadastrar, para fazer, né, o pedido da franquia. Qual que é a dica que a pessoa tem que observar na hora de fazer esse processo? É uma entrevista. Primeiro ponto, talvez, ali da boa-fé, na hora de fazer. Não adianta nessa ficha ter nenhuma mentira, né? Não dá para mentir em nada ali. Tem que ser dados reais de patrimônio, dados reais de toda a questão ali, porque o papel pode até aceitar, mas a prática não vai aceitar, né? Na verdade, quando a pessoa mente nesses aspectos assim, ela pode estar se prejudicando. Porque o franqueador, ele faz uma projeção, qual o perfil desejável, né, do franqueado para que ele possa abrir uma franquia. Então, quando se pergunta, por exemplo, você tem disponível um capital aqui de cerca de, sei lá, R$500 mil? Se a pessoa tiver, ela vai dizer sim. Agora, se ela não tiver e disser que tem, algum momento isso vai faltar para ela lá na frente, porque ela vai ter que fazer o investimento, ela vai pagar a taxa de franquia, ela pode ter imprevistos na hora de implementar a loja, né, de obra, sempre tem um custo maior do que a gente prevê e, sobretudo, ter capital de giro lá na frente. Então, é importante que a pessoa realmente forneça as informações adequadas, até mesmo para a própria proteção. Muito interessante isso, né? Porque parece uma pergunta boba, mas ela não é. Porque muita gente, às vezes, na hora... Financiamento. Você tem? Tenho. Né? A pessoa depois, vou correr atrás, pego do amigo emprestado e pago a entrada ali do financiamento. Na franquia, se isso acontecer, como o Felipe bem destacou, vai virar um problema danado, né? Sim, porque você tem uma projeção ali, você recebe um plano de negócio bem feito pela franqueadora dentro de um modelo que ela tem, que geralmente é uma loja para ela, que é uma boa loja. Se eu já começo a falar que eu tenho dinheiro e não tenho, eu já saio com uma defasagem. E você, no início do seu negócio, você muitas vezes não consegue faturar aquilo que está lá numa previsão de meses. Então, por isso que há uma necessidade de capital de giro. E isso, às vezes, a franquia não fala no início, isso não está na planilha, mas você deve perceber que há uma necessidade de você aportar recursos. Por exemplo, se eu sou funcionário e sair do meu serviço, aquele salário que eu tinha eu não vou ter. Por quanto tempo que isso vai durar? Né? Então, tem modelos de negócio que têm 16 meses de retorno de investimento, outros mais, 30, e isso depende da sua quantidade de investimento. E como é que funciona a prestação de contas de um franqueado? Ele tem que prestar contas do que ele vende para a franqueadora? Sim, geralmente isso está no contrato, geralmente as franquias maiores têm sistema de gestão integrado, então eles acompanham diariamente isso aí. Tem consultor de campo que faz esse acompanhamento. Então, você tem que prestar essa informação até para a franqueadora conseguir te dar o suporte. Senão, ela vai achar que está tudo bem e não está. No balancete ali então, que vai tem uma obrigação e dever aí, né? A franqueadora ela vai prestar o suporte, mas você tem que informar.
Porque se lá na frente você falar, mas aquilo que você me disse que faturava, não estou faturando, mas você me deu as informações para eu te acompanhar? Não preenchi. Legal. Entendeu? Ô Felipe, e nesse processo, até aproveitando esse gancho aqui da prestação de contas, qual que é a dica que a gente pode dar para a pessoa se organizar em termos das contas mesmo dessa franquia? Como eu falei no início, a gente que lida na prática, né, advogado, a gente lida muito com problemas também que envolvem franquias. E um dos principais fatores que eu vejo é quando a pessoa não faz a pesquisa de mercado prévia e ela acaba sendo surpreendida por fatores que ela não esperava. Quando se traça um cenário de uma franquia, a tendência é o franqueador ter o melhor cenário. Por exemplo, investimento estimado, vamos botar com 100 mil, tá, com um faturamento X para um retorno em 24, 36 meses. Qualquer avaliação que você tiver no investimento, ainda que não haja alteração nos demais dados, vai interferir no seu tempo de retorno. Se você gastar mais no investimento, mesmo faturando e tendo lucro estimado, vai demorar. Agora, quando esses fatores, todos eles se alteram, você gasta mais, você tem um faturamento menor e o seu lucro às vezes acaba sendo menor, isso também pode ocorrer, né? Isso aí pode ser fim da linha para o franqueado, porque ele vai ser pego no meio do caminho, não vai conseguir obter o lucro necessário, e aí é onde entra a importância de fazer a pesquisa, ligar para um franqueado que já está funcionando, para quem sabe, e falar, olha, quando você foi entrar nessa franquia, você gastou o que eles estimaram? Não, eu gastei mais. Mas quantos % a mais? Porque aí você começa a colocar na matemática. Né? Você gastou 20% a mais. O seu faturamento foi dentro daquilo que eles previram? Foi mais, foi menos? Foi menos. Então você já começa a ter um cenário, muitas vezes, e você já vai encontrar dificuldade. E eu verifico aqui que muitos franqueados, infelizmente, embora eles tenham uma boa base, franqueadores, eles têm uma boa base de dados para informar para o franqueado, muitas vezes eles omitem, eles querem a princípio vender, né? Eles traçam sempre o melhor cenário, aquela linha de vendedor. Né? Eles dão atenção muito mais aos benefícios do que ao malefício. Então cabe a pessoa naturalmente ter essa malícia, né? E buscar por conta própria para que ela não saia no prejuízo e tenha realmente o que ela almeja aí na franquia, que é o lucro, né? Ter um negócio bem sucedido. Perfeito. Pois é, o franqueador está vendendo um negócio, então ele está buscando ali uma ideia, de qualquer maneira, isso é muito bem pontuado. Gente, eu só tenho a agradecer vocês aqui por esse papo sobre franquia, eu acho que a gente conseguiu colocar aqui o telespectador, a telespectadora atento nesse assunto. Despedir primeiro aí de você, Felipe, que está mais distante da gente. Obrigado, viu? E sucesso aí. E até uma próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Boa tarde, boa noite para quem nos assiste aqui. Um grande abraço. Bacana. Muito obrigado, Alessandra. Foi bom demais a gente poder bater esse papo sobre franquias. Eu que agradeço. O Sebrae está sempre à disposição. E quem quiser saber detalhes também de franquias, pode procurar lá o site do Sebrae. Sim, também, né? Nosso site tem sempre informação. É só colocar aí sebrae.gov.br ou .com.br. Sebrae.com.br e você já vai ter todas essas informações. Obrigado. Eu conversei com a Alessandra Simões, analista do Sebrae Minas, e o Felipe Cardoso, que estava com a gente aqui até agora. Ele é advogado, falou também sobre a questão jurídica das franquias. Gostou do assunto? Muito obrigado, viu? A você que esteve aqui com a gente no canal 527 Claro HD, no 9 Claro Analógico e no youtube.com/canal Viver Brasil. Até o próximo, valeu!